Bom dia a todos. Meu nome é Júlia e hoje, juntamente com os meus colegas Anderson e Bettina, a gente vai apresentar o nosso projeto sobre uma estação de tratamento de efluentes para a indústria cervejeira. Então, brevemente falando sobre o produto que a gente vai trabalhar, a cerveja atualmente o Brasil produz cerca de 14,1 bilhões de litros de cerveja por ano. No ano de 2007, esse setor ele faturou aproximadamente 107 bilhões de reais, movimentando aproximadamente 1,6% do PIB nacional. Então, já falando da parte assim que nos interessa, começando um pouco sobre o processamento da cerveja, inicialmente ocorre a recepção do malte. Esse malte é proveniente de uma maltaria, ele é previamente comprado por indústrias cervejeiras de pequeno porte ou de médio. A primeira etapa que a gente trabalha seria a mosturação, onde ocorre a moagem do malte e a adição da água juntamente com outros adjuntos cervejeiros. Posteriormente, esse mosto ele é fervido e objetiva a ativação das enzimas nos grãos. E durante essa etapa, o principal resíduo que é gerado seria a água de lavagem dos equipamentos. E essa água ela pode conter restos de casca e demais resíduos dos grãos. A segunda etapa também que ocorre seria a filtração, onde esse mosto ele é filtrado e a gente consegue reter o bagaço do malte. Então, durante essa etapa, o principal resíduo é o bagaço do malte, que depois a gente vai ver que juntamente com outros resíduos, resíduos sólidos, eles já são diretamente encaminhados para a produção de rações, por exemplo. E além do bagaço, também é gerada uma água de lavagem dos equipamentos. E esse bagaço do malte, ele corresponde a cerca de 85% dos subprodutos gerados pela indústria cervejeira. Então, é um volume muito expressivo. Outra etapa seria a fervura, em que a gente já conhece, onde ocorre a adição do lúpulo e onde também fornece um perfil sensorial para a cerveja, né? E a partir da fervura, com o cozimento, o objetivo principal dessa etapa seria inativar as enzimas e os micro-organismos e também coagular e precipitar algumas proteínas. O principal resíduo gerado seria o trub grosso, e também uma porcentagem de água de lavagem dos equipamentos. Outra etapa seria o resfriamento, que ele é realizado através de uma serpentina ou de um trocador de calor de placas, e geralmente o objetivo dele é atingir uma temperatura suficiente e ótima para a inoculação das leveduras, né, que depois vão conseguir trabalhar melhor numa temperatura menos elevada. O principal resíduo que é gerado nessa etapa seria a água de lavagem do equipamento de troca térmica. Só que geralmente são em volumes muito baixos, né? Porque pouco se utiliza dentro dessa etapa. Outra etapa seria a fermentação, onde ocorre o consumo dos açúcares fermentescíveis, produzindo, né, o etanol e o CO2, e o principal resíduo gerado seria o CO2, que posteriormente seria utilizado na carbonatação no envase. Até a gente comentou, depois a gente vai falar de novo, sobre a questão das embalagens retornáveis, que isso também vai ser contado durante sobre os resíduos que vão ser gerados, também vai ser considerado essa água de lavagem das garrafas. E o último resíduo gerado nessa etapa seria a água de lavagem dos equipamentos também, seria contabilizado. Na maturação, também nessa etapa, ocorre o desenvolvimento de algumas características sensoriais da cerveja e a remoção dos off-flavors. E o principal resíduo gerado seria o fundo de cuba,
que é um resíduo que ele é constituído principalmente por proteínas e por leveduras, e esse resíduo ele possui altos valores de DBO. Além disso, juntamente com todo aquele outro montante, também é produzido uma porcentagem de água de lavagem desses equipamentos. Ocorre novamente uma filtração, em que se objetiva remover as impurezas que estão em suspensão e que não decantam durante a maturação. O principal resíduo seria o trub fino, que seria um residual proteico, bem como há um pouco de água de lavagem dos equipamentos. E outra etapa que ocorre seria a pressurização, onde a gente reinsere aquele CO2 gerado na fermentação e utiliza ele no invase das bebidas. Aqui falando um pouco sobre a etapa de invase, voltando ali. No invase, que seria a penúltima etapa, então essas embalagens elas são previamente esterilizadas e com vapor ou com soluções alcalinas, e geralmente elas geram grandes volumes de efluentes, especialmente quando essas embalagens elas são retornáveis, como seria o caso a nossa proposta, né? Então, seriam gerados grandes volumes de efluentes. E, por último, seria a etapa de pasteurização, onde o principal objetivo da pasteurização seria estabilizar a cerveja microbiologicamente, e a água residual resfriada ela poderia ser reciclada para uso na etapa de resfriamento também, promovendo um reuso. Então, aqui nessa tabela, a gente apresenta um pouco alguns resíduos gerados por determinadas etapas e um pouco da composição deles. Por exemplo, na maltaria, né, na produção do malte, são geradas impurezas, né, produzidas nessa matéria-prima, são contidas impurezas, e a composição geralmente seriam de restos de grãos, sólidos sedimentáveis, proteínas e açúcares. No cozimento do mosto, a gente teria os restos de mosto e a lavagem dos equipamentos também. E esses efluentes eles seriam compostos principalmente por açúcares, proteínas, taninos e resinas vegetais. Na lavagem das dornas, a composição desses efluentes seriam de álcoois, ácidos orgânicos, aldeídos, cetonas, ésteres e leveduras. E nos fundos de cuba, como a gente já comentou também, a maior parte, né, na composição seria de proteínas e produtos de degradação. Aqui também a gente apresenta um pouco uma tabela sobre a composição físico-química dos efluentes cervejeiros. Nessa proposição aqui, nessa tabela que a gente propôs, na verdade ela seria referente a um efluente, a uma mistura final desses efluentes, porque a composição deles é muito variável. Então aqui a gente apresenta uma média dos valores de pH, de temperatura, de DQO, por exemplo, que iria variar entre 2.000 e 6.000 miligramas por litro, de DBO, que variaria entre 1.200 e 3.600 miligramas por litro. E esses valores, como eu já comentei, eles são referentes a uma mistura, né? Então, cada etapa, cada efluente, cada etapa geraria um efluente com uma composição variável, com valores variáveis. Mas isso seria uma média. Então, falando um pouco sobre os resíduos, alguns resíduos, como os trub grosso e fino, eles possuem uma carga de DQO na ordem de 170 mil miligramas por litro. E a maior parte desse índice seria
os maiores responsáveis seriam a questão dos resíduos de levedura, que eles seriam responsáveis por cerca de 140 mil miligramas por litro de DBO, ou seja, boa parte. As águas de lavagem, elas são os efluentes com menor valor de DQO e DBO, e quando misturadas aos resíduos líquidos mais ricos em matéria orgânica, elas chegam a valores próximos a 6.000 miligramas por litro de DQO e 3.600 miligramas por litro de DBO, no máximo. Então, caracterizando isso, a gente se baseou na indústria da Heineken, onde a gente estimou uma produção que seria equivalente a 4,6 milhões de hectolitros anualmente. E isso equivaleria a aproximadamente 52,51 metros quadrados por hora de cerveja. Então, para cada 1 metro quadrado de cerveja, são consumidos aproximadamente entre 4 a 10 metros cúbicos, me desculpe, metros cúbicos de água. Isso a gente retirou da literatura esse dado. Então, quando a gente terminou assumindo que o consumo médio seria de 5 metros cúbicos de água para cada metro cúbico de cerveja produzida. E a vazão do efluente seria de aproximadamente 265 metros cúbicos por hora, que seria aproximadamente 6.360 metros cúbicos por dia. Então, aqui, para vazões entre os limites de 3.000 e 7.000 metros cúbicos por dia de efluentes líquidos não sanitários, estabeleceu-se esses parâmetros. Então, a gente encontrou que a DBO, os valores de DBO seriam de aproximadamente 60 miligramas por litro, de DQO teriam que ser de 200 miligramas por litro, e de sólidos solúveis totais seriam de aproximadamente 70 miligramas por litro. A partir daqui, então, iremos estar dimensionando o tratamento de efluentes para essa cervejaria. Então, essas tecnologias que vão ser escolhidas operações unitárias, elas devem seguir alguns critérios, que seria a aplicabilidade no processo, ter também uma visão econômica e estar avaliando a disponibilidade de área para a implantação desse sistema. Então, talvez seja necessário estar colocando outros processos em função da área que tem disponível, ou então em questão de valores. Os processos, eles são separados em processos primários e em processos secundários, sendo os primários mecanismos físicos, que são de remoção de sólidos grosseiros ou sedimentáveis, que estão em suspensão, e os processos secundários são mecanismos biológicos de remoção do material orgânico, que então prevê a transformação deles em sólidos sedimentáveis ou gases. Então, como a Júlia tinha comentado, né, são gerados vários resíduos na cervejaria, mas o bagaço de malte, o trub grosso e o fino, eles serão separados nos próprios equipamentos das cervejarias, né, por filtros. Eles mesmos acabam servindo de filtro para as cervejas, então eles vão ser separados ali já e destinados diretamente para alimentação animal. Então, eles não vão ir toda aquela quantidade de bagaço de malte que é produzido, não vai para o tratamento de efluentes. As leveduras que vão ser geradas no fundo de cuba também vão ser ou reutilizadas, né, quando possível, ou então elas vão ser destinadas para compostagem. O efluente líquido, então, ele vai ser composto pela água de lavagem dos equipamentos, que vai ter um pouco desse bagaço de malte, dos trub, um pouco de levedura, né, mas não toda a quantidade que é produzida. E também
vai ser a água de lavagem dos utensílios e área de manipulação desses locais. O gradeamento, então, é o primeiro processo que vai ser feito. Ele vai consistir com 2 gradeamentos. Um primeiro com uma grade de grande abertura, para retenção de coisas maiores, como parafusos, coisas assim que possam acabar caindo nos efluentes, para ter principalmente a proteção de equipamentos. Esse gradeamento ele vai ser barras paralelas para proteção mesmo, só para passagem. E vai ter também, então, um segundo gradeamento, que vai ser composto por grades bem finas, de aproximadamente 10 milímetros. Então, olhando essa imagem, o fluido, o efluente, ele entra por cima, e aqui ele entra no equipamento e passa a grade, o líquido passa a grade, e a fase sólida, ela acaba escorrendo para baixo e sendo separada aqui embaixo. Então, esse gradeamento ele vai visar principalmente a separação desses restos de bagaço de malte, de trub, de leveduras, e também dos rótulos das garrafas retornáveis que vão ser lavadas para o envase. Para cálculo, então, da perda hidráulica desse segundo gradeamento, como ele é muito fino, então pode ter uma diminuição, é utilizado essa fórmula, onde G é a aceleração da gravidade, que é o volume, né, que então a Júlia já mostrou antes ali em cima, C é o coeficiente de descarga empírica, que então é 0,7 para peneiras limpas e 0,6 para peneiras bloqueadas, e é esse segundo que nós vamos considerar, e A era efetiva de contato com a peneira. Então, vamos identificar qual vai ser a área da nossa peneira. E muitas vezes, essa perda hidráulica ela pode ser desprezível. Então, utilizando desse catálogo de um fabricante, nós decidimos utilizar, em função do volume de efluente que vai precisar passar, utilizar esse último, que é o PEH 3000, que ele tem uma área filtrante de 3 metros quadrados. Para passar, então, o nosso efluente, que vai ter 0,0736 metros cúbicos por segundo, né? 265 metros cúbicos por hora. Então, calculando, né, utilizando C igual a 0,6, que é para peneiras bloqueadas, a nossa perda hidráulica vai ser de 8,53 vezes 10 na menos 5 metros. E essa operação de gradeamento, ela pode ter uma redução de 5 a 25% dos sólidos solúveis em suspensão. Passando um pouquinho, então, para a etapa de equalização. É basicamente a etapa onde ocorre, de fato, a homogeneização de todas as correntes provenientes da indústria. Então, a gente vai ter aqui tanto o material como restos de trub, bagaço de malte que tenha passado para as correntes de efluente, como também material de escritório, rótulos de garrafas retornáveis, dentre outras coisas. Então, essa etapa, a ideia é a gente homogeneizar e ajustar o pH. Por isso que, usualmente, a gente vai ter um controlador de pH, um eletrodo acoplado nesse tanque, para realmente garantir que a gente tenha, dependendo do pH que a gente tiver, seja possível a adição automática de hidróxido de sódio ou ácido clorídrico, que são ácidos e bases mais baratos possíveis, para poder ajustar esse pH para um valor em torno de 7, que é o ideal para a gente depois poder tratar eles por outros tratamentos subsequentes, né? Então, outras operações unitárias, além de ser um valor que é cobrado por legislação. Esse tempo de residência, ele vai nesse equipamento, vai durar em torno de 30 a 45 minutos, podendo variar dependendo do tipo do pH que a gente encontrar ali.
e do ajuste que for necessário. Então, a gente considerou basicamente o efluente que vai ser alimentado nesse tanque, a vazão que a gente calculou anteriormente, de 265 metros cúbicos por hora. Então, a gente estimou um tanque com aproximadamente 300 metros cúbicos. A gente estimou ali um raio, uma altura, para satisfazer essas dimensões do tanque, com esse volume. E aí, como eu comentei anteriormente, a gente vai ter um eletrodo de pH acoplado a fim de monitorar constantemente a acidez e basicidade, né? E também é importante lembrar que aqui a gente não vai ter uma aeração nem nada do tipo. O básico a gente vai ter é um agitador, que é de baixa velocidade, somente para realmente homogeneizar esse efluente, não para incorporar ar nessa etapa. Então, seguindo, a gente optou por realizar o tratamento anaeróbio do efluente com o bioreator WASB, né, que é o anaeróbico de leito de lodo ascendente, cujo objetivo é basicamente estabilizar e remover a carga orgânica inicial, né? Então, por isso, vai ser o nosso primeiro tratamento biológico que a gente vai realizar no nosso efluente. Então, o lodo gerado, ele vai basicamente ser removido no decantador secundário. E o interessante dessa etapa é que a gente vai ter geração de CO2 dentro desse equipamento, desse bioreator, e também o gás metano, que ele tem alto poder combustível. Então, a gente pode recuperar ele utilizando instrumentação adequada para poder reutilizar ele para gerar vapor em caldeiras, ou então, se não for de interesse utilizar esse gás metano para esse tipo de fim, a gente pode converter ele a outro tipo, fazendo algum tipo de reação mais adiante, mas aí não vem muito ao caso. O básico dessa etapa, desse bioreator, é que a gente trabalha com bactérias metanogênicas, que são anaeróbias estritas, então elas só trabalham em anaerobiose, como o tanque vai ser a condição de operação, e apresentam taxas de crescimento lentas. Então, isso é um fator um pouco limitante para a aplicação desse tipo de bioreator. Aqui eu trouxe um exemplo, uma ilustração de como funciona basicamente. Então, a gente tem ali o leito do lodo embaixo, e aí as partículas de lodo. Em cima, a gente tem a manta de lodo, que seria a parte de transferência do efluente a partir do lodo produzido. Então, a gente tem o consumo do efluente pelas bactérias metanogênicas, gerando CO2 e metano, e aí esses gases eles são capturados por meio desses defletores aqui de gás, para poder realmente ter uma separação desse fluido que vai seguir para as próximas operações unitárias, e aqui a gente mantém o lodo com as bactérias ativas. Bom, então a gente vai considerar para o dimensionamento desse equipamento uma vazão, como a gente já comentou anteriormente, de 265 metros cúbicos por hora. O nosso S0, que seria a nossa DQO inicial, que é a maior que a gente teve dentro dos parâmetros de caracterização do nosso efluente, a gente vai utilizar esse valor máximo, né, para a gente ter um valor extremo para a gente ter realmente o limite de tempo que a gente vai precisar trabalhar dentro do bioreator. Então, a gente vai utilizar 600 miligramas por litro de DQO, que dá 6 quilogramas por metro cúbico. E a gente tem também esse coeficiente de carga orgânica, que a gente obteve através da literatura. Então, em média, a gente encontrou valores de 4 quilos de DBO por metro cúbico hora de matéria orgânica, de efluente, no caso. Então, a gente tem a seguinte relação para o volume líquido do bioreator. Então, a gente obteve um volume líquido de 397,5 metros cúbicos no bioreator WASP. Em sequência, a gente tem a relação para o volume efetivamente ocupado pelo efluente, que aí seria dividido pelo fator de forma E, que a gente tem em torno ali de 0,8 a 0,9, a gente estimou como 0,85, e ele está ligado com esse volume ocupado pelo lodo, né, que vai ser formado dentro do nosso bioreator, e a gente obteve um valor de 467,65 metros cúbicos. A área de seção do bioreator, então, a gente conhecendo esses outros parâmetros, a gente pode estimar essa área dividindo pela velocidade superficial ascendente.
Isso a gente também encontrou, de acordo com a literatura, valores variando de 0,5 até 1,2, sendo que 0,5 seria o valor mínimo, assim, aceitável para esse tipo de processo. Então, a gente estimou ali em 0,6, e aí encontramos uma área de seção de 441,67 metros quadrados. Então, a partir desses dados, a gente pode estimar o tamanho da coluna hidráulica, que é basicamente o volume líquido que a gente tinha encontrado dividido pela área anterior. No entanto, a gente tem que considerar que, como esse bioreator vai gerar evolução de gases, no caso o CO2 e o metano, a gente tem que adicionar um valor ali sobre o tamanho a altura do bioreator para realmente ter esse headspace e poder colocar os defletores de gases, entre outros equipamentos para a operação correta. Então, a gente chegou em aproximadamente 3,55 metros de altura. Então, a gente tem também a relação entre a quantidade de substrato, DQO, e os micro-organismos presentes dentro do nosso bioreator WASB, sendo que o SSV são sólidos voláteis em suspensão, miligramas por ml. A gente vai assumir o valor lá da caracterização do efluente, que a gente teve de 2.550 miligramas por litro, aproximadamente. Então, calculando com os valores previamente conhecidos, a gente chegou numa relação de 1,33. Então, a gente pode estimar também o tempo de residência hidráulica do nosso efluente dentro do bioreator, conhecendo o volume desse bioreator, aliás, o volume dividido pela nossa vazão de 265 metros cúbicos por hora. Então, a gente chega em aproximadamente 1,75 horas, que é um valor relativamente baixo, já que a gente sabe que, historicamente, os valores de tempo de residência dentro do nosso bioreator WASB podem ser de até 12 horas ou superior, sendo isso indesejável. Então, a gente percebe que com a carga orgânica que a gente tem nesse efluente, esse tempo é bem reduzido, que prediz que a gente não vai ser necessário a gente ter mais do que um bioreator WASB. E outra coisa interessante de lembrar é que, considerando esse tipo de bioreator, a gente pode estimar uma remoção média de TQO na faixa ali de 90% a 85%. Então, de S0, 600 miligramas por litro, a gente vai para 600 miligramas por litro, que é um rendimento bastante alto. Posteriormente, então, ao bioreator WASB, o efluente ele é enviado para o lodo ativado, que é um processo de fermentação aeróbica para a remoção dessa massa de micro-organismo que foi criada. Então, ele consiste em um tanque de aeração e um sedimentador secundário. Esse tanque de aeração ele vai promover a decomposição aeróbia do substrato e a formação da biomassa, através de agitação e, claro, uma grande aeração. E o sedimentador secundário vai sedimentar essa biomassa. O parte, então, do lodo que vai ser sedimentado no sedimentador, ele vai ser recirculado para o aerador e o excesso, então, vai ser conduzido para o reator anaeróbio para digestão. Então, conforme está mostrando nessa figura aqui. E essa recirculação faz com que se mantenha elevada a concentração de micro-organismos no tanque aerador. Para estimar, então, a concentração de biomassa que vai ter no reator, que é o tanque de aeração, é utilizada essa equação. Então, aqui o tempo de retenção vai ser estimado em 5 horas, somente para resolução dessa variável. O tempo médio de residência das células no sistema é de 6 dias, esse valor é encontrado na literatura, assim como o coeficiente de produtividade, que é de 0,6 miligramas de biomassa por miligramas de DBO. A concentração de substrato, então, é de 0,6 kg de DBO por litro, que é o que o Anderson acabou de mostrar ali, que foi estimado através do bioreator. A concentração final, depois do lodo ativado, foi estimado com uma concentração de 55% de eficiência,
finalizando com 0,27 kg de DBO por litro. E o coeficiente metabólico, que também é estimado na literatura, é de 0,06 dias. Na menos 1. Então, só volta ali. Então, a concentração de biomassa vai ser de 4,19 kg por metro cúbico. E para estimar, então, o volume desse reator de aeração, é utilizado essas duas equações, e o F sobre o M é a variação de substrato de micro-organismos. E nós retiramos um dado da literatura, que então deveria variar entre 0,07 até 0,45 kg de DBO por quilogramas de sólidos solúveis totais. Então, decidimos utilizar esse valor. E assim chegamos, pode passar, num tempo no reator de 5,15 horas e o volume desse reator de 1.366,1 metros cúbicos. E estimamos, então, que poderia ser mais ou menos esse tanque de 15 por 18,2 metros quadrados em cima e 5 metros de profundidade. Depois, então, que o fluido passa pelo tanque aerador, ele vai para o sedimentador. E algo muito importante no sedimentador é o cálculo assim, da taxa de fluxo ascendente. Em indústrias com uma alta carga de sólidos, ela sempre deve ser menor de 2 metros por hora. Em tratamento de águas residuárias de casas, assim, ele pode chegar até 40. Então, é realmente uma grande diferença. Então, nós estimamos em 2 metros por hora, realmente, e a nossa área superficial do tanque, então, foi considerada em 132,5 metros quadrados. Então, esse é um esquema do sedimentador, né? Onde ele deve ter a base dele um pouco angulada para que o lodo ele possa escorrer para o centro e ser retirado. Então, tendo, né, essa área superficial e considerando que todos os tanques do fornecedor de tanques que a gente esteve pesquisando contavam com 2,4 metros de profundidade, então ele teria um volume aproximado de 318 metros cúbicos. E o tempo de retenção no sedimentador ele pode ser calculado pelo volume sobre a vazão. Então, seria em torno de 1,2 horas de tempo nesse sedimentador. É um tempo relativamente baixo. E a produção diária de lodo, ela pode ser calculada por essa formulazinha aqui. Então, todos os valores já foram ditos anteriormente, chegando a 0,926 toneladas por dia. Bom, então entrando um pouquinho no tratamento do lodo, que seria a etapa subsequente, a gente tem como objetivo a redução da matéria orgânica, a eliminação de patógenos, redução de atividade biológica e redução do teor de água desse lodo, como ele já foi passado pelas operações unitárias anteriores, né? O lodo final, ele pode ter várias disposições, como ser disposto na terra, através do land farming, que é um processo que basicamente faz reviradas de camadas de terra superiores para ingressar oxigênio e ajudar nesse processo de decomposição final, ou ser vendido como fertilizante ou ainda queimado. Bom, aí seguindo a gente tem dois processos, que um deles é o adensamento, então o lodo normalmente possui baixas concentrações de sólidos, então o objetivo principal é a gente remover esse excesso de água além que a gente vai ter ali,
presente no lodo e aumentar essa concentração de sólidos, permitindo que ele possa ser disposto num aterro sem grandes problemas sem grande umidificação do local. Além disso, a gente vai utilizar equipamentos como filtros, centrífugas, concentradores de tanque ou tambor, podem ser utilizados no caso, né? Mas a gente escolheu fazer a compactação dos sólidos pela ação da gravidade em tanques. Então, a gente vai ter um adensador de lodo tipo circular, né? Então, com raspadores, para melhorar, de fato, a desidratação no fundo do equipamento e aumentar o teor de sólidos do lodo propriamente dito. O lodo adensado, a gente sabe que ele otimiza o processo posterior de secagem e desidratação. Então, como a Bettina tinha comentado anteriormente, a gente calculou uma produção diária de 926 quilogramas, em 0,9 toneladas, né? Com o tanque que a gente encontrou, da marca EcoSun, vai ter essas dimensões de diâmetro de 17 metros e altura de 4,5 metros para comportar o volume que a gente vai ter aproximadamente, né? Então, a gente também tem a segunda etapa, que seria a estabilização. Então, o objetivo seria realmente reduzir a matéria orgânica, eliminar os patógenos e diminuir a evolução de odores, como referentes à putrefação do lodo, e entre outros. Então, a gente tem diversos mecanismos envolvidos nessa etapa, que podem ser feitos, né, como adição de cal, tratamento térmico, digestão aeróbia ou compostagem. E no caso da nossa indústria, na nossa estação de tratamento de efluentes, a gente vai optar pela digestão anaeróbica. Então, aqui, só para completar mesmo, a gente tem um fluxograma de como vai funcionar a planta de tratamento de efluentes da nossa indústria cervejeira. Então, a gente vai passar o efluente da cervejaria para, primeiramente, um gradeamento grosso, posteriormente um gradeamento fino, e ambos os resíduos sólidos grosseiros vão ser levados à seleção, que podem ser levados para reciclagem, se tiver muito papel ou rótulos, coisas do gênero, ou ração animal, se for o caso, se tiver em condições adequadas para isso. Depois eles são levados para o tanque de equalização, onde a gente faz uma correção desse pH, caso ele não esteja próximo à faixa de 7. Depois ele é levado para o nosso primeiro tratamento biológico, que é o bioreator WASB. No caso, a gente vai ter uma evolução de CO2 e a gente pode tentar recuperar esse metano para ser utilizado como combustível de caldeiras e entre outros itens na indústria. E aí, a partir disso, o efluente que sai do bioreator WASB vai para o nosso tanque de aeração, que é o nosso segundo tratamento biológico, onde a gente vai ter bactérias atuando também, e a gente vai ter, de fato, a formação e decantação, início da decantação do lodo, né? E aí, a partir disso, o efluente tratado vai para o decantador secundário, que aí ele vai decantar, de fato, o material biológico, a biomassa de micro-organismos que consumiu os nossos nutrientes do efluente inicial. Aí, a partir disso, a gente vai ter a água tratada, que vai para o corpo receptor, com uma DQO dentro dos limites previstos, como a gente comentou anteriormente, a redução de DQO aqui já vai de 90% para 600 miligramas. Aqui chega a cerca de 270 miligramas por litro de DQO, e aqui a gente chega a um valor inferior, aproximadamente ali de 100 miligramas por litro, que está dentro dos parâmetros da resolução da CONSEMA. Aí, o lodo proveniente desse decantador secundário, ele vai poder ser reintroduzido no tanque de aeração, como no bioreator WASB, porque eles precisam ter um refluxo de bactérias para garantir que a gente tenha uma alta atividade, principalmente o bioreator WASB. E aí, o restante do lodo excedente vai ir para o adensamento e, posteriormente, estabilização. Como a gente tinha comentado, ele pode ser utilizado para diversos fins. E aí pode ser um resíduo que vai ser vendido para alguma outra indústria. Então, como conclusão, a gente pode observar que o processo cervejeiro tem um balanço de entradas e saídas muito grande ao longo de todas as etapas do processo. E, além disso, por conta disso também, a gente tem uma variabilidade muito alta do efluente, o que dificulta um pouco a caracterização dele. Então, a gente tem uma carga orgânica muito difusa, muito difícil de quantificar exatamente quanto que tem de cada coisa. Então, as variações,
os limites, as faixas de operação que a gente tem são bastante altas. Além disso, a gente pode observar que, em relação a indústrias como de produtos de origem animal, a gente tem uma carga orgânica relativamente baixa, embora seja alta comparado com outros tipos de indústria, é uma carga relativamente baixa com relação a essas indústrias de alimentos de origem animal. Porém, o volume de água é tão alto quanto, porque embora a gente tenha uma carga orgânica baixa, a gente tem um volume muito alto por conta das lavagens, por conta do próprio alimento ser um fluido, né? Então, é um ponto de atenção também para esse tipo de indústria. E a gente também sempre ressalta que é importante não só tratar o efluente, mas também pensar um pouco na otimização do aproveitamento dele ao longo da cadeia produtiva. Aproveitamento no sentido de não mandar tudo para o tratamento de efluentes, porque vai entupir lá o gradeamento, vai dar problema na vazão que a gente vai ter de efluente no bioreator, e entre outras coisas. Como a Júlia e a Bettina tinham comentado anteriormente, a gente pode já remover parte dessa matéria orgânica nos filtros da cerveja em si, e dentre outros processos que a gente possa aplicar para garantir uma melhor remoção dessa matéria, um melhor aproveitamento desses resíduos. Então, aqui a gente se encontra algumas das referências que a gente utilizou, e acredito que seja só.